Prosseguindo, salve, salve. Ok, agora sim, essa matéria aqui, coronel, essa matéria aqui eu não preciso nem ler. Isso aqui, por experiência própria, sei todas as consequências aqui, irmão. Vou até escrever um livro aqui. Calma lá, pessoal. Vamos seguir aqui, ó. Matéria muito importante para o Código Penal Militar, embriaguez, né? E vocês vão ver várias diferenças na sua questão jurídica, inclusive a questão do fato típico e apresentar-se embriagado no serviço, né? Vamos avançar. Matéria importante. Ok, então, né? Antes de mais nada, vamos avançar aí e vamos trazer matéria tranquila aí, sem muita confusão. Opa, vamos lá. Pessoal, aonde que está a situação da embriaguez? Na embriaguez lá, nós vamos estar no artigo 49 do Código Penal Militar, e nós vamos fazer uma leitura aqui, e nós já vamos tirar algumas conclusões, somente com a leitura, né? Somente com a leitura. Ó, não é igualmente imputável. Pessoal, quando eu falo com a pessoa é imputável, não é igualmente imputável, ele é o quê? Ele é inimputável. Então ele fala o seguinte, é inimputável, e aonde que fica a imputabilidade? A imputabilidade, pela teoria geral do crime, ela fica lá na culpabilidade. Ah, estou começando a entender isso daí, né? Então, é inimputável o agente que, por embriaguez completa, para lá, primeiro ponto. Pessoal, muita calma nessa hora, hein? Primeiro ponto que eu devo saber. A embriaguez, ela tem que ser o quê? Completa. Então, embriaguez incompleta já não é requisito da imputabilidade. Cuidado. Só que essa embriaguez completa, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser proveniente, né? Ela tem que ser proveniente de quê? De caso fortuito ou de força maior. Ah, então olha só, eu tenho que ter uma embriaguez completa e ela tem que ser proveniente de caso fortuito e força maior. Do contrário, senhores, do contrário, a embriaguez não tem um cordão jurídico de tornar o agente inimputável. Entendeu? Cuidado. E aqui nós vamos ver, pessoal, que era no tempo da ação ou da omissão, olha só, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Perfeito. Né, senhores? Então, aqui nós vamos ter um parágrafo único que a pena pode ser reduzida, né, a 1 ou 2 terços se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito maior, não possuía, ao tempo da ação, plena capacidade. Ou seja, aqui, se ela for incompleta, vai só reduzir a pena, né? Pode reduzir aqui, dependendo da circunstância, pode reduzir a pena. Estou começando a entender. Vamos avançar. Então, o que é a embriaguez, senhores? A embriaguez, segundo a doutrina aí, ela é uma intoxicação produzida por álcool, né? Ou outra substância análoga. Né? Aqui, outra substância análoga pode ser um medicamento, pode ser qualquer outra situação que não seja o próprio álcool. Né? Mas nós já estamos mais habituados aqui, ó, a embriaguez alcoólica, né? Então, repare que a embriaguez não é decorrente apenas da injeção de álcool, né? Pode ser outra substância aqui, tem várias outras aqui, substâncias como exemplo, né? Vamos avançar.
E aqui nós vamos já começando a entender algumas situações. Aqui nós vamos já direto no ponto. Aqui nós temos aí, ó, ainda sobre a embriaguez, vale destacar que o Código Penal Militar e o Código Penal Comum adotou a teoria actio liberi causa. Actio liberi causa é ação livre na causa. De acordo com essa teoria, o momento de análise da imputabilidade, olha só, aonde que eu vou analisar? O momento que eu vou analisar a imputabilidade penal, ao invés de ser no momento da conduta, não é no momento da conduta. Porque no momento da conduta, realmente, ele estava embriagado. Eu vou transferir esse momento na situação anterior ao crime, de forma que, se a embriaguez for voluntária ou culposa, o agente será considerado o quê, pessoal? Entendi. Entendi. Pessoal, muita calma nessa hora. Olha só. A teoria actio liberi causa, ela fala o seguinte: é aquela teoria que vai transferir do momento da conduta lá para o momento que você tomou o primeiro gole. É quando você estava são e você falou assim, não, eu vou ali no posto, eu vou ali no bar. Você sentou, você começou a tomar o primeiro gole. É transferido para esse momento, porque deliberadamente você começou a ingerir bebida alcoólica. Então, esse momento é que vai ser considerado para aferir se você estava inimputável ou se estava inimputável ou se estava inimputável. Então, a teoria actio liberi causa transfere do momento da conduta anterior ao crime ao momento que você estava sã. Aí vai verificar se aquela embriaguez ela foi voluntária, se ela foi culposa ou se realmente a embriaguez se deu em razão de caso fortuito e força maior. Muito cuidado nessa situação, né? Muito cuidado. Então, voltando aí, vamos avançar então, né, senhores? Vamos avançar. Então, a embriaguez, segundo a situação, nós temos essas três circunstâncias aí. A embriaguez, ela apresenta três circunstâncias. Três fases. A fase do macaco, fase do macaco marca o período de excitação. É aquele primeiro momento, é só festa, só alegria. Coloca aí a música, coloca o Pablo, coloca o Zezo, você está na fase do macaco. Né? Você está na fase do macaco, toda alegria começou lá. A segunda fase é a fase do que, pessoal? Fase do leão. Fase do leão. Fase do leão já começa ali a bater uma deprê. Já começa a bater uma depresinha ali. Fase do leão, você já fica mais afoito, valente, já começa a perder as percepções. E ali também existe a questão da fase do porco, que marca a questão já no período de coma, um sono profundo. Coronel, isso aqui eu sei de letra, não precisava nem ler isso aqui, ó. Já passei pela fase do macaco, do leão e do porco. Toda vez que eu vou final de semana aí, que eu sou liberado, já meto o macaco, já engata o primeiro, né? Então, para que, pessoal, eu preciso saber? Para que eu preciso saber disso aqui? O que isso é de relevante para a nossa matéria aqui, né? Pessoal, isso é relevante para a gente detectar o grau de embriaguez de um indivíduo. Então, se você perceber que um militar, né, evidentemente, um militar chega no quartel, se apresenta ao quartel extremamente eufórico, né? Extremamente eufórico.
Então você vai fazer ali na documentação, você fala o militar se apresentar no estado de embriaguez, e tudo indica aqui que ele se apresentou na fase do macaco. Olha só, meu filho, coloca isso no documento aí. Ele se apresentou na fase do macaco. Ou se ele se apresentou na fase do leão. Ou se ele já estava, você viu no alojamento aqui, irmão. O cara, fui fazer uma vistoria, o cara entrou no quartel, foi para o alojamento, e quando eu percebi, ele já estava dormindo, babando o lençol, e aí, em tese, estava na fase do porco. É brincadeira, é desse jeito. Então, nós vamos avançando aqui na seguinte situação, né? A embriaguez, quanto à intensidade da embriaguez, ela pode ser completa, né? Aquilo que eu estou falando para os senhores aqui, ela pode ser completa, que atinge a segunda fase, a fase do leão e a fase do porco, e pode ser semi-incompleta ou semi-plena, que é a fase do macaco. É por isso que nós temos que saber essas fases aí. Então, quando você falar que a pessoa estava na fase do leão, você já sabe que ele está completamente aqui, está embriaguez, já está ali, não tem jeito. Mas quando ele está na fase do macaco, você está ali no começo, né? Está incompleta, né? Então, é assim por diante, nós vamos aprendendo isso aí, né? A origem da embriaguez, ela pode se dar em 5 situações, né? Ela pode se dar por voluntariedade, uma embriaguez voluntária. O agente bebe para ficar embriagado, você sai para beber. Você sai para beber para ficar embriagado mesmo, né? Existe a situação culposa, o agente não tem intenção de ficar bêbado, porém, por imprudência, né, excede-se no uso da bebida alcoólica, né, ou substância análoga. Ele falou assim, cara, não vou beber muito, eu vou só tomar 2 copos de uísque. Caramba! O cara não tinha comido nada, estava com a barriga vazia, dormiu mal à noite, estava já com o corpo debilitado, bebeu 2 copos e, por uma imprudência, né, por culpa, ficou embriagado. Fazer o quê, né? Aqui nós temos também a questão patológica. Essa aqui, já estamos numa situação de doença, né, senhores? Já aqui já o alcoolismo, né, propriamente dito aqui, né, já é considerado como uma doença psiquiátrica, né? Cuidado com isso aqui. Temos que sempre estar de olho nessa situação aqui, principalmente para as classes militares, e vez ou outra aí é acometido por esse infortúnio aqui, né, senhores? Cuidado. Existe aquela também chamada de pré-ordenada. A pessoa se embriaga para cometer uma infração penal. Meu pai, é aquele lá aquela embriaguez lá do faroeste, né? O cara vai no bar, fala assim, me dê um uísque aqui que eu vou pegar um cidadão ali, vou conversar ali com um cidadão, não quero nem saber o que vai acontecer, mas eu quero uma dose aí, né? Para ficar já mais corajoso, mais tirar toda a questão da culpa e assim por diante. E existe a questão acidental, que esse acidental aqui é a situação do caso fortuito e de força maior. Pessoal, dessas cinco espécies de embriaguez, qual é aqui somente o Código Penal Militar contempla como capaz de atestar a inimputabilidade do agente? É somente a embriaguez acidental, né? E ela tem que ser completa, tem que ser proveniente de caso fortuito e força maior. Então vocês percebem que na questão da pré-ordenada não vai surtir efeito, né?
A questão da patológica, presta atenção, a patológica, ela vai entrar, pode entrar como uma doença mental, mas aqui nós estamos falando sobre embriaguez, né? A embriaguez tem que ser completa, proveniente de caso fortuito que fosse maior. Porém, se for patológica, não vai entrar como embriaguez, vai entrar como doença mental, uma doença psiquiátrica. Também pode ser, também pode incidir na inimputabilidade, né? E as outras também, né, que é a voluntária e que é a culposa, não exime a culpa, senhores, vai responder do mesmo jeito. Muita atenção, preste atenção nessa situação aí. Então, vamos avançar, né? Vamos avançar, tem muita coisa para a gente entender. Ó, então, a embriaguez acidental é aquilo que eu falei, né? Coisa fortuita, força maior. E aqui um exemplo, né, um caso fortuito, exemplo, o sujeito fazendo tratamento de medicamento e ele está ali, bebe um pouco de bebida alcoólica e há uma interação entre a bebida alcoólica e o medicamento, do que potencializa, né, a situação dele, levando a um completo estado de embriaguez. Esse é um exemplo aí, trago pela doutrina. Não, as consequências aí, né? Vamos agora atender as consequências da espécie de embriaguez acima. A embriaguez voluntária ou culposa, quer seja completa, não exclui a imputabilidade penal. Preste atenção nisso aí. Se o agente for militar, aplica-se inclusive uma circunstância agravante. Olha só. Então, para o Código Penal Militar, qualquer embriaguez aí torna-se uma situação agravante. Presta atenção. Não, a embriaguez pré-ordenada também não exclui imputabilidade, também é uma situação agravante para o Código Penal Militar. E enquanto o civil somente, olha só, presta atenção, enquanto o civil somente haverá incidência de circunstância agravante se na embriaguez pré-ordenada. Então, essa é uma diferença importante, senhores. Lá no Código Penal Comum, vocês vão perceber que a embriaguez, se ela não for completa, proveniente de caso fortuito em força maior, ela só vai ser uma agravante se for uma embriaguez pré-ordenada. O que é uma embriaguez pré-ordenada? É aquela embriaguez que você ingere bebida alcoólica ou se embriaga para cometer uma infração penal. Nesse caso, é uma situação de agravante. Para o Código Penal Militar, não. Todas são agravantes. Não? Exceto quando for acidental. Porque quando for acidental, se ela for completa, ela vai incidir na inimputabilidade. Ela exclui a imputabilidade penal. E se ela for incompleta, pode reduzir a pena do agente. Ah, entendi, estou começando a entender, né? E temos aí, ó, se ela for completa, exclui a punibilidade, se ela for incompleta, é causa de diminuição de pena. Perfeito, né? Pessoal, como é que eu comprovo a embriaguez, hein? Como é que eu comprovo a embriaguez? A embriaguez admite todos os meios de provas admitidos no direito, inclusive a testemunhal, né? Inclusive a testemunhal, que é muito importante isso aqui, ó. Inclusive a testemunhal. Mas ela pode ser por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de provas admitidos por lei. Pessoal, aqui eu quero explicar uma situação muito importante para os senhores. Pessoal, nós estamos falando de embriaguez. Para aferir o crime de embriaguez, o crime militar de embriaguez, eu posso me utilizar do etilômetro para aferir a embriaguez, eu posso utilizar
do bafômetro para aferir a embriaguez, eu posso utilizar o termo de constatação, aquele lá do trânsito, né? Só, olha só. Você pode usar? Pode. Mas essas circunstâncias não é uma situação para aferir. Presta atenção, olha só. Deixa eu tentar me explicar aqui. Né? Vamos lá, canetinha, finalizar. O etilômetro, ele vai aferir, qual é a finalidade do etilômetro? Aferir a alteração psicomotora do motorista. Aferir a alteração psicomotora. E a lei, ela presumiu, há uma presunção jurídica, uma presunção legal, né, que acima de 0,33 já é considerado uma situação de alteração psicomotora e já é considerado crime de trânsito. Mas eu não estou querendo aferir para o militar questão de embriaguez, ele não estou aferindo se ele tem alteração psicomotora, eu estou querendo aferir se ele está embriagado. Por quê? Porque existe uma situação que ele pode estar alcoolizado, ele está alcoolizado, né? Ele está alcoolizado, mas ele não está, que é diferente dele estar embriagado. Ele está alcoolizado, é diferente de estar embriagado. Não entendi. Ele pode ter ingerido bebida alcoólica, mas essa bebida alcoólica não o tornou embriagado, né? Não tornou embriagado. Agora, o teste do etilômetro, ele é mais um meio para comprovar a embriaguez, juntamente com as demais provas que você vai realizar, né? Que é, pode ser por um exame clínico, pode ser por uma perícia, pode ser até por um vídeo, ou por prova testemunhal, e todos os meios de provas. Entenderam, senhores? Ficaram com dúvida? Se tiver dúvida, manda lá no fórum, e a gente aprofunda mais sobre essa situação aqui, tá bom? Então é isso. Vamos dar por encerrado aí, e a próxima aula vai ser estado de necessidade, excludente de culpabilidade. Senhores, muito obrigado aí. Até mais.